Olá, pessoal, todos bem? Pessoal, vamos adentrar o artigo 6º da Constituição Federal, falar sobre os direitos sociais previstos na Constituição Federal. A gente trabalhou os direitos individuais, direitos e garantias individuais e coletivos, tá? Artigo 5º, agora vamos trabalhar o artigo 6º, tá? O artigo 5º traz direitos e garantias individuais e coletivos, ou seja, direitos de primeira geração, direitos que a gente chama de direitos negativos, né? Uh, em que se busca um não agir do Estado, ou seja, busca-se direitos de liberdade para as pessoas, né? Busca-se que o Estado não intervenha na liberdade das pessoas, na vida das pessoas, né? Na vida privada, né? Das pessoas. Nesse momento, pessoal, busca-se que o Estado não tenha mais aquela postura que tinha antigamente o rei, o soberano, o Estado, o poder público, de intervir de forma arbitrária, de forma abusiva na vida das pessoas. Por isso surgem esses direitos de primeira geração, de primeira dimensão, que são direitos de liberdade. A gente vai trabalhar basicamente aí direitos de liberdade, primeira geração, direitos de igualdade, segunda geração, e temos também os direitos de terceira geração ou dimensão, os direitos de fraternidade, né? Então aí igualdade, liberdade, fraternidade, que nos relembra, nos traz aí o lema da Revolução Francesa, são as gerações, dimensões de direitos, né? Às vezes vem em prova. Então a gente trabalhou a primeira geração, direitos de liberdade, um não agir, né? Liberdades negativas, primeira geração, artigo 5º. Agora a gente vai adentrar no artigo 6º da Constituição Federal, que traz direitos sociais, aí já é um diferente, direitos de segunda geração, uma nova dimensão, uma nova fase, né, nos direitos, ou seja, aqui eu vou buscar o que? Um fazer do Estado, um agir do Estado, né? Enquanto nos direitos de primeira geração o Estado está lá no canto dele, né? E a gente diz para o Estado, fica no teu canto, não intervém aqui, não se envolva, não se meta, não vem aqui de forma arbitrária querer intervir nas nossas vidas, né? Nos direitos de segunda geração, eu já digo o que para o Estado? Olha, Estado venha porque é necessário que você intervenha e garanta direitos sociais, principalmente para aqueles grupos mais vulneráveis. Então, eu peço para o Estado um agir, por isso que são direitos positivos, liberdades positivas, um agir do Estado. Aqui a postura do Estado não é negativa, é uma postura positiva, é um agir. Né? O Estado vai prestar, garantir direitos, né? Os famosos direitos sociais. Tá? Mas antes da gente estudar os direitos sociais, né, o que são, o que eles representam, quais são eles, pessoal, eu quero rapidamente revisar com vocês os incisos que mais são cobrados em provas do artigo 5º. Né? A gente trabalhou todos eles, né? Vimos de forma exaustiva, esquematizada, ilustrada, todos esses incisos, né? Os 79 incisos e seus parágrafos. Agora, pessoal, eu trouxe um resumão para vocês rapidinho aqui, para a gente poder visualizar o quê? Visualizar quais são os mais cobrados, que normalmente eles estão mais em prova e tem uma probabilidade grande de estar na prova de vocês mais uma vez, tá? Então vamos lá. Inviolabilidade. A Constituição garante a inviolabilidade do direito à vida, liberdade, igualdade, segurança e propriedade. A gente já trabalhou isso no artigo 5º, lá no caput, na cabeça do artigo 5º, tá? A regra é que esses direitos são invioláveis, não podem ser violados. Exceção: em algumas situações, esses direitos poderão ser violados, né? Mas essas exceções estão no texto da Constituição. Então, a própria Constituição, quando ela diz que é inviolável, mas quando ela quer trazer as exceções, ela própria mesmo traz, né? Direito à vida, a gente vai ver a questão da pena de morte, que é proibida no Brasil, mas excepcionalmente pode acontecer em caso de guerra declarada. Liberdade, a pessoa pode ser presa. Então, é uma violação à liberdade, garantida, né, prevista pela Constituição Federal. Igualdade, né? Temos ali algumas situações em que pode haver uma diferenciação para justamente cumprir o princípio da igualdade material, tá? Segurança, né? Propriedade, a gente viu a desapropriação, que é uma violação à propriedade, mas garantida, prevista na Constituição Federal. Tá? Tranquilo, pessoal? Então, regra, esses direitos são invioláveis. Mas a Constituição traz, quando quer, a exceção em que esses direitos poderão ser violados com a autorização da Constituição Federal. Tá? Beleza.
Princípio da legalidade. A gente viu que ninguém é obrigado a fazer ou deixar de fazer algo, senão em virtude de uma lei. Então, preciso de lei para dizer para aquela pessoa que ela precisa fazer ou que ela precisa deixar de fazer aquilo, tá? Se não tem lei, eu não sou obrigado a nada, tá? Princípio da reserva legal, né? Uma subespécie do princípio da legalidade, ou a vertente do princípio da legalidade, voltada para a esfera criminal, tá? Ou seja, não há crime nem pena sem prévia, né, sem anterior lei, sem anterior previsão em lei, tá? Ou previsão da pena, tá? Então não tem crime nem pena se não tem uma lei dizendo, olha, o crime é esse, matar alguém, e a pena é essa, tá? Se não tem, eu cometo aquela conduta, não vou responder por crime, tá? Preciso que anteriormente tenha uma lei dizendo, ó, o crime é esse e a pena é essa, para depois, então, eu poder responder. É uma garantia, né, da Constituição para o cidadão, tá? Que o Estado não vai te punir de forma arbitrária, tá, pessoal? Tranquilo? E retroatividade da lei penal, ou seja, a regra é que a lei penal ela é irretroativa, ou seja, que ela não vai retroagir, não vai voltar para pregar aquelas situações anteriores. Só retroagirá, só voltará para beneficiar o réu, quando ela for benéfica, tá? Inviolabilidade da vida privada, da intimidade, da honra e da imagem. Regra, né? A vida, a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem são invioláveis, tá? Trouxe aqui também uma vertente disso no sigilo das correspondências. A Constituição traz o sigilo das correspondências, né? Lembre-se que quando se trata de comunicações telefônicas, a regra é o sigilo, mas existem exceções. Pode ser violada o sigilo das correspondências, comunicações telefônicas, né? Quando para a investigação criminal, para um processo criminal, uma instrução processual penal, tá? Tranquilo, pessoal? Nesse caso, vai poder ali ocorrer a violação das comunicações telefônicas, tá? E, exemplificando isso, eu trouxe para vocês, inclusive, a lei da interceptação telefônica, que traz as regras, né, as especificidades dessa situação em que o sigilo das comunicações telefônicas serão violados, dentro das regras da interceptação telefônica. Lembre-se que para que seja violado, precisa de uma investigação criminal, de um processo criminal, né, e da autorização da autoridade judicial. Tá? Beleza. Crime inafiançável e imprescritível. Nós temos racismo e ação de grupos armados como imprescritível e inafiançável, segundo o texto da Constituição Federal. Segundo o STF, também é inafiançável e imprescritível a injúria racial, que é uma vertente do racismo, tá, pessoal? Então, até posso acrescentar aqui junto ao racismo, tá? Beleza? Então, o racismo e o STF abordando a questão da injúria racial, disse que há o mesmo tratamento do racismo, né, dado pela Constituição, à injúria racial. Então, estendeu a ser inafiançável e imprescritível a injúria racial, tá? Mas foi o STF. Segundo o texto da Constituição Federal, é ração, ação de grupos armados e racismo, que é imprescritível e inafiançável, tá? Segundo o STF, também é a injúria racial, tá? Então, cuidem o que a prova vai cobrar de vocês, tá? Crimes inafiançáveis e insuscetíveis de graça e anistia, aí aqui já muda, né? Todos são inafiançáveis, mas aqui eu tenho o grupo dos imprescritíveis e aqui eu tenho o grupo dos insuscetíveis de graça e anistia, ou seja, aqueles que não têm graça, tá? São os 3TH, ou seja, tráfico, tortura, terrorismo e os hediondos, tá? Tranquilo? Pena de morte, ó, é vedada, é proibida no Brasil, salvo em caso de guerra declarada. Então, a Constituição diz que a pena de morte é vedada, é proibida, tá? Porque ofende o princípio, o direito à vida. Mas a Constituição trouxe a exceção, que no caso em que pode, que é só um caso de guerra declarada. Então, exceção, né, a não haver pena de morte, não ter a proibição, é autorização em caso de guerra declarada. Prova ilícitas, o que a Constituição fala? Que as provas ilícitas elas são inadmissíveis, né? E o Código de Processo Penal fala que elas devem ser desentranhadas, tá, pessoal? Tranquilo? Beleza. Vamos para esse outro lado aqui. Princípio da presunção da inocência, princípio da presunção relativa da inocência. Por quê, pessoal? Porque eu tenho uma presunção de inocência até que haja
o trânsito em julgado da sentença penal condenatória, isso que diz a Constituição Federal, que eu devo ser tratado como inocente até o trânsito em julgado. Depois disso, aí é quebrada a presunção de inocência e eu posso ser considerado culpado. Mas só serei considerado culpado quando houver o trânsito em julgado da sentença penal condenatória. Tá, pessoal? Tranquilo? Tortura, tratamento desumano e degradante. Isso é vedado, é proibido. Ninguém será submetido a tortura, tratamento desumano ou degradante, tá, pessoal? Aqui não tem exceção, tá? A Constituição é clara em dizer isso. Inclusive, né, nós temos a lei de tortura e a lei de abuso de autoridade concretizando este direito aqui, tá? Então, é proibido, né? Não há exceção aqui a submeter alguém à tortura, tratamento desumano ou degradante. Não pode, em hipótese alguma, tá? Direito à liberdade. A liberdade é a regra, mas excepcionalmente eu posso ser preso. Mas eu posso ser preso de que maneira? Eu posso ser preso através de um flagrante delito ou de uma ordem escrita e fundamentada, tá? De quem? Da autoridade judiciária, tá? Esta prisão deve ser comunicada a quem? Ao juiz, à família ou à pessoa indicada pelo preso, tá? De forma imediata. A prisão, se for ilegal, ela deve ser relaxada imediatamente. E para me insurgir contra a prisão ou contra a ameaça de prisão, de violação à minha liberdade de locomoção, ao meu direito de ir e vir, eu posso usar do habeas corpus, o HC, tá? Direitos do preso. Lembre-se que o preso ele tem direito à assistência da família e do advogado e da identificação dos responsáveis pela sua prisão e pelo seu interrogatório. Então, assistência à família e do advogado, direito do preso, também o preso tem direito à identificação de quem fez a sua prisão e o seu interrogatório, tá? Insuficiência de recursos, ó, direito de assistência jurídica integral e gratuita. Quem tem insuficiência de recursos tem direito de assistência jurídica integral e gratuita que vai ser prestada pela Defensoria Pública, né, onde houver Defensoria Pública, tá? Direito de propriedade, pessoal, ó. Desapropriação, que a gente falou bastante, ó. Desapropriação pode acontecer em caso de necessidade, utilidade e interesse social, tá? A desapropriação, ela tem uma indenização. Essa indenização deve ser justa e prévia, tá? Justa e prévia. Na desapropriação, a indenização é justa e prévia, ou seja, acontece antes e justa, tá? Uso da propriedade particular, a requisição administrativa. A propriedade particular pode ser usada pelo poder público? Sim, tá? No caso de iminente perigo público. E somente haverá indenização se houver dano, e essa indenização é ulterior, é posterior ao uso, tá? Pequena propriedade rural. O que a Constituição nos traz sobre a pequena propriedade rural? A Constituição nos traz uma garantia que a pequena propriedade rural trabalhada pela família não será objeto de penhora, não será penhorada, tá? Se esse débito é decorrente da sua atividade produtiva. Se o débito for decorrente da sua atividade produtiva, a pequena propriedade rural, trabalhada pela família, não será penhorada, não será objeto de penhora, tá, pessoal? Então, visualizamos aí basicamente os direitos mais importantes que a gente tem em prova, que a gente vê em prova, sobre a questão do artigo 5º, sobre os artigos, os incisos do artigo 5º, tá? Agora nós vamos trabalhar, né, o nosso, então, artigo 6º, os direitos sociais. A gente vai adentrar nos direitos sociais, tá? Deixa eu só reduzir aqui a nossa tela para melhorar a visualização. Pessoal, o que são, né, os direitos sociais? O que os direitos sociais buscam? O que visam os direitos sociais? Os direitos sociais consagrados no artigo 5º da Constituição Federal, pessoal, são essenciais à promoção da dignidade da pessoa humana, artigo 1º da Constituição Federal, né, um dos fundamentos da Constituição Federal, e visa uma igualdade, mas uma igualdade material. No artigo 5º nós temos uma, né, igualdade formal, uma igualdade perante a lei. Todos são iguais perante a lei, tá? Mas não basta falar. Temos que trazer isso para a prática. E o que traz essa igualdade para a prática é o artigo 6º, que é tu colocar em prática, tu dar, garantir direitos na prática. Para quê? Para garantir uma igualdade material, uma igualdade de fato, né?
perante a vida real, não somente perante a lei. Então, a igualdade formal está no artigo 5º, a igualdade material está no artigo 6º. A igualdade material visa o quê? Uma justiça social, visa combater a desigualdade, visa equalizar a desigualdade, as discriminações, né? Infelizmente, a gente vive num país onde, né, existe uma grande desigualdade social. Esses direitos sociais visam o quê? Garantir condições mínimas para que as pessoas possam viver com cidadania, né? Possam viver com dignidade, assegurando o quê? Assegurando o direito ao transporte, ao lazer, à educação, à saúde, trabalho, moradia. Tá, pessoal? Então, busca-se promover o quê? Com os direitos sociais, uma sociedade mais inclusiva, uma sociedade mais igualitária, tá? Tranquilo, pessoal? Busca-se o quê? Um dos pontos importantíssimos dos direitos sociais é fazer o equilíbrio, tá, dessas desigualdades sociais, ou seja, reduzir essas desigualdades sociais, combater as desigualdades sociais, para fazer a redução dessa disparidade de quem tem muito e de quem tem pouco, né? Quem tem muito está lá em cima, quem tem pouco está aqui. Muita gente com pouco e alguns com muito. Então, visa-se reduzir essa disparidade existente na nossa sociedade brasileira, tá? O artigo 6º, os direitos sociais, busca equalizar, né, fazer com que a gente tenha condições mais equânimes para que todas as pessoas possam ter condições, as mesmas condições de acesso, né, às oportunidades na nossa sociedade. A gente sabe que nem todo mundo tem essas mesmas condições, tá, pessoal? Então, basicamente, o que se tem é isso aí, tá? O artigo 6º, ele busca trazer para a prática aquilo que está na nossa Constituição Federal, está no nosso artigo 5º, né? É garantir, de fato, esses direitos para a população. Né? O Estado garantir, o Estado é o responsável por garantir os direitos sociais, por concretizar através de políticas públicas. O Estado, então, é o responsável pela implementação dessas medidas, ou seja, visando assegurar à população esses direitos sociais, tá, pessoal? Tranquilo? E o Estado faz isso através do quê? Através de políticas públicas, tá? Então, os direitos sociais, em suma, são o quê? São um instrumento de transformação social, ou seja, de buscar transformar a realidade da nossa sociedade, essa realidade desigual. Então, eu busco, através dos direitos sociais, no seu papel crucial de transformar a sociedade, combatendo a desigualdade, a exclusão e a marginalização, tá? Trazendo as condições para que todos os indivíduos possam desenvolver o seu potencial e contribuir, então, para a sociedade, né? Porque, às vezes, a pessoa ela tem muito potencial, mas ela não tem os mesmos direitos de outras pessoas, e aí não consegue fazer com que isso se concretize. Então, muito cuidado aqui. Busca-se, através do direito social, justamente isso, que a pessoa possa desenvolver na sua plenitude o seu potencial. Tá, pessoal? Como que eu faço isso? Como que eu garanto educação, saúde, alimentação, trabalho, segurança, moradia, transporte, lazer, previdência social, proteção à maternidade, assistência aos desamparados, as pessoas, através de políticas públicas. O Estado, que é o destinatário, que tem o dever de garantir isso, vai, né, através de políticas públicas, garantir esse direito, colocar eles em prática, né, implementar esses direitos em prática. Para isso, o Estado precisa de dinheiro, é claro. Né? Muitas vezes há uma justificativa do poder público para não implementar os direitos sociais ou na sua plenitude, existe uma justificativa do poder público, do Estado, mas nós não temos dinheiro, não temos o orçamento, né? Não tem grana, né? Mas existe, a gente vai ver depois, decisões do STF, né, consolidadas na jurisprudência, fazendo com que o Estado garanta os direitos sociais, cumpra com os direitos sociais e não fique dando desculpa de que não tem grana, tá? Beleza, pessoal? Trouxe aqui muitos exemplos para vocês de políticas públicas em que garante, que colocam em prática, que concretizam os direitos sociais, né? Trouxe para vocês aqui a figura do ProUni,
né? O ProUni, o Programa Universidade para Todos, visa o quê? Garantir condições igualitárias de acesso à universidade àquelas pessoas que não têm condições, né? Imagina, numa sociedade desigual como é o nosso país, se não tivesse esses programas, essas políticas públicas, esses direitos sociais, né, na área da educação, não teria como, né, pessoas que não têm condições galgar, né, subir até o ensino superior, né, acessar o ensino superior, através do ProUni, né, do Programa Universidade para Todos, de outras políticas públicas da educação, se consegue pessoas, todo mundo, né, mas principalmente pessoas que não teriam condições de acessar o ensino superior, consegue acessar o ensino superior e ter um ensino, né, poder ter uma formação superior e tocar a sua vida para frente, tá, pessoal? Então, o ProUni, tá? O SUS, né, voltado, é uma política pública da mais importante na área da saúde. O SUS, pessoal, ele ainda tem o seu cara, ele é o universal para todos, né? O SUS aqui, além de atender aquelas pessoas que aqueles grupos mais vulneráveis da sociedade, o SUS é para todos, é garantido para todos. E ele tem e atende a todos, independentemente da classe social, independentemente se tu tem grana, se tu não tem grana. É um exemplo mais claro disso foi o quê? Foi o momento da pandemia, em que a gente viveu toda essa situação da pandemia, e a vacina, né, ela veio do SUS, a vacina foi custeada pelo SUS, pelo público, para todo mundo. Né? Então, a política pública de saúde, o direito social à saúde, né, garantiu para todos, né, o acesso à vacina. Tá? Alimentação, aí, programas de segurança, né, alimentar, tá, pessoal? Temos aqui, eu coloquei para vocês a questão, o Bolsa Família, né, que é uma política pública que vai garantir para as pessoas também o direito à mínima a alimentação, né, que a pessoa tenha minimamente uma alimentação, acesso à alimentação, tá, o direito à alimentação, tá, então políticas públicas, direito social ao trabalho, né, leis políticas que incentivam o trabalho, que garantam o trabalho do jovem aprendiz, garantam políticas públicas para as mulheres no mercado de trabalho, direitos trabalhistas, né, que garantam ali que as pessoas trabalhem de forma digna, sem serem exploradas, tá? Direito social à segurança, né? O Estado, o poder público garantido a segurança das pessoas, direito social à moradia, né, pessoal? Que é um grande problema do Brasil ainda, mesmo com toda a evolução no acesso à moradia para esses grupos mais vulneráveis. Coloquei para vocês aqui a política pública da Minha Casa Minha Vida, que busca concretizar este direito social previsto no artigo 6º da moradia. Tá, pessoal? Então, o direito social à moradia, uma das suas principais, a sua principal política pública é o Minha Casa Minha Vida, né, pessoal? Que busca garantir que as pessoas tenham acesso a uma casa, tá? Dentre outras políticas públicas, tá? Mas o direito social à moradia, que todos tenham acesso à moradia, tá? Que ninguém fique sem esse acesso, né? Sem poder ter um lar, né? Um aconchego, um lugar para poder morar, tá, pessoal? Tranquilo? Beleza? Vou finalizar esse bloco por aqui, tá? E logo mais, no próximo bloco, a gente volta ainda, né, trabalhando os artigos do artigo 6º, né, os direitos sociais, tá? E ilustrando esses direitos sociais para que vocês possam ter essa noção sobre os direitos sociais e não venham cair em pegadinhas em provas, tá? Beleza, pessoal?